Olá, boa noite, alunos e alunas. Bom, estamos na nossa última aula de gestão ambiental e eu vou fazer uma pequena revisão, uma retrospectiva do que a gente viu nas aulas anteriores, para a gente conseguir encaixar e linkar com o tema de hoje, que é tratamento de resíduos, né? Então, lá na nossa primeira aula, nós vimos aspectos da legislação ambiental. Né? A gente viu toda a parte de licenciamento ambiental, quais são os tipos de licença, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. É muito importante que vocês entendam qual é o procedimento de licenciamento ambiental. Os empreendimentos que são novos, né, que eles desejam se instalar ou desejam se ampliar, até mesmo ter um crescimento aí econômico, e aí eles vão passar pelo licenciamento ambiental e essas etapas devem ser executadas. Por quê? São empreendimentos potencialmente poluidores, vão gerar resíduos, vão poluir o meio ambiente e aí eles precisam ter esses riscos avaliados na avaliação de impacto ambiental, né? Ou AIA, vocês vão encontrar bastante essa sigla, avaliação de impacto ambiental, né? A partir do licenciamento é feito toda a avaliação, toda a análise de riscos para esses tipos de empreendimentos, né? Lembram-se também do estudo de impacto ambiental, que é um dos tipos de avaliação de impacto ambiental, né? E ele é realizado antes mesmo do licenciamento. Lá na primeira aula a gente também fez um histórico, a gente viu um histórico do direito ambiental, a gente conseguiu classificar os 4 tipos de meio ambiente, o meio ambiente físico ou natural, o meio ambiente do trabalho, o cultural e o artificial. Não se esqueçam também desses 4 tipos de meio ambiente. E aí a gente consegue concluir que o meio ambiente ele não contempla apenas a natureza, né? Apenas o que é verde. Bom, o que mais que a gente viu lá na primeira aula? As licenças, a Constituição de 88, né? Que é muito importante falar que toda a legislação ela tem os direitos, mas também tem os deveres. Então, direitos e deveres sempre andam juntos, sempre caminham junto, né? E aí lá na Constituição de 88, chamada também Constituição Verde, porque ela tem um artigo, o artigo 225, que se refere ao meio ambiente, né? Ela tem um capítulo que fala só do meio ambiente, e aí tem o dever do poder público. Qual que é o dever do poder público, né? O dever público, ele deve constituir uma aliança global, ele deve permitir que cada um previna o seu meio, né? Ou o seu meio ambiente. Bom, entre outras atribuições também do poder público, né? E da coletividade, tá? Lá nós temos, então, direitos e deveres. Na segunda aula, a gente já conseguiu clarear um pouco mais as ideias, né? Como que funciona exatamente o procedimento de certificação. Aí a gente linkou com a auditoria, né? A empresa deseja obter mais um selo ambiental ou a empresa deseja se submeter ao procedimento de ISO, né? Conseguir uma ISO 14001, que é da gestão ambiental. O que ela precisa fazer? E aí a gente viu a diferença de auditoria e perícia, né? A perícia ela ocorre quando ela está atrelada a uma ação judicial, quando tem uma suspeita de um crime ambiental, porque um acidente ele pode ter causas tanto naturais como humanas. Então, quando existe uma suspeita de um crime ambiental, que seria um acidente por uma causa humana, né? É feita uma investigação pelo perito, ele vai evidenciar, vai apresentar algumas provas ao juiz, né? E aí vai ser concluída a perícia, tá? Então, não confundam perícia com auditoria, tudo bem?
Lá na terceira aula, nós falamos sobre qualidade ambiental. Bom, a qualidade ambiental, a gente viu que tem uma ferramenta utilizada fundamental para o processo de certificação, que é a ferramenta PDCA, né? Vem do inglês, então vocês não precisam decorar, saber as etapas em inglês, é só para entender como que funciona, tudo bem? P, planejar, plan. Então, primeiro eu planejo, né? Eu tenho lá um empreendimento, eu tenho um novo projeto, eu tenho as minhas ações, as minhas atividades rotineiras na empresa. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso planejar, tem que estar muito bem descrito, né? Iniciar lá a descrição no meu procedimento. E aí depois eu vou executar, que é o do. É o fazer conforme o que foi planejado. Depois eu vou checar, eu vou monitorar, eu vou conferir, né, por meio de indicadores. Nós também falamos de indicadores na aula passada, né? Ele vai mostrar para mim os resultados, né? Não tem como eu controlar um processo sem medir, sem mensurar. Então, os indicadores contribuem para isso. Bom, então, nessa fase do PDCA, né, a fase de checar, tá? E qual que é a última fase, professora? A última fase é a fase quando você ou identifica, né, uma melhoria contínua, uma possibilidade de melhoria e você vai trabalhar com a melhoria contínua, ou você identificou um problema e precisa corrigir. Então, vai aplicar uma ação corretiva diante de alguma dificuldade, ou do seu processo, ou do seu produto, ou do seu serviço. Então, aí você finalizou o ciclo, a ferramenta, utilizou a ferramenta e pronto? Não, porque é um ciclo, né? O PDCA, ele é um ciclo, então ele não acaba. A partir do momento que eu ou corrigi um erro, ou melhorei o meu processo, ou o meu produto, estou trabalhando com a melhoria contínua, isso é constante, retorna à fase de planejamento, eu planejo um novo item, eu planejo uma melhoria para rodar meu ciclo novamente, tudo bem? Bom, então a aula passada foi muito importante também para a gente concluir a parte de avaliação de impacto ambiental. Nessa aula a gente vai falar também, continuar falando sobre impacto ambiental, porque em todos os assuntos da gestão ambiental, né, a gente consegue encaixar impacto ambiental. A gente sempre vai estar falando em minimizar os impactos ambientais, né? O que a empresa vai fazer para efetivar o sistema de gestão ambiental? O que a empresa vai fazer para garantir a continuidade dos recursos naturais, né? Que é a proposta da sustentabilidade. Eu preciso garantir essa continuidade para as futuras gerações, certo? Então, a qualidade do ar, da água, enfim, de todos os recursos naturais, eu preciso garantir uma boa qualidade de vida para as futuras gerações, certo? É o que o desenvolvimento sustentável prega, correto? E aí, então, nessa aula a gente vai continuar falando do nosso papel como consumidor e do papel das empresas diante desses impactos ambientais, né, tanto os positivos quanto os negativos. Então, a gente vai continuar esse nosso trabalho e aí a gente vai falar de um tema muito importante que é tratamento de resíduos, tudo bem? Acompanhe comigo lá no quadro os objetivos dessa aula. Primeiro, nós vamos conhecer os projetos de coleta de resíduos e reciclagem. Nós vamos conhecer os tipos de tratamentos de resíduos. E por que estudar tratamento de resíduo, né? É muito importante vocês entenderem que ele contribui para diminuição dos impactos ambientais, para a regularização do ambiente, para a realização de uma padronização, né? O que está em legislação, né? O que tem de limite, quais as diferenças entre resíduos e lixos e quais são os projetos de coleta de resíduo. Bom, toda empresa, pessoal, ela vai precisar
estar de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que é isso, professora? É uma política que em 20 anos ficaram tentando implantar essa política durante 20 anos. Daí em 2010 ela foi efetivada. Bom, para que surge essa política, né? Ela surge com o objetivo de tratar corretamente os resíduos. Então, diante do enorme consumo que nós temos nos dias de hoje, né? Os produtos que nós utilizamos, eles são feitos para serem obsoletos, né? Eles são fabricados para ter vida útil bem curta. Por exemplo, o celular, né? Eu citei para vocês um exemplo nas aulas passadas, não lembro qual aula, mas das lâmpadas, né? Quando a lâmpada ela foi criada, tinha um filamento que ia durar muito tempo. E aí o pessoal do marketing falou, bom, mas aí a gente não vai vender essas lâmpadas, né? Como é que vai ficar o nosso lucro? Então desenvolveram lá pesquisa e desenvolvimento de novos produtos lá da empresa, desenvolveu um filamento que tinha pouca vida útil, que se queimava com facilidade. Bom, enfim, vários outros exemplos de produtos que se tornam obsoletos. E aí, diante desse consumo que nós temos, o que as empresas devem fazer para efetivar o sistema de gestão ambiental e para dar a destinação correta, né? É isso que nós temos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. As empresas, elas precisam, a partir dessa política, elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Aí, dentro desse plano, precisa ter o quê? Né? O que precisa estar descrito, o que precisa estar muito bem definido nesse plano? Precisa ter qual é o tipo de resíduo que a empresa trabalha, qual é a quantidade de resíduo que vai ser gerada, como que é o tratamento desse resíduo, tá? Todas as ações possíveis diante um acidente que possa vir a ocorrer, tudo bem? Então, tudo isso muito bem detalhado, muito bem descrito lá no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Continuando lá comigo no quadro. Vamos ver alguns conceitos. Conceito de lixo e resíduo. Professora, é igual? Não. Lixo não é igual a resíduo e resíduo não é igual a lixo. Lixo, ou chamado rejeito, provém de um material sujo, né? Algo sem utilidade, algo que não pode ser reaproveitado, que é o contrário de resíduo, né? O resíduo, ele ainda tem utilidade, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reciclado, ele pode ser reaproveitado de alguma forma em algum ponto da cadeia, né, produtiva. E aí é muito importante a gente se atentar a esses dois conceitos, porque vocês vão encontrar em várias literaturas, vocês vão encontrar em algumas fontes que esses dois conceitos são iguais, tá? Mas dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá no artigo 3, consta que esses dois termos são diferentes, tá? Então, vamos pensar sempre se aquele objeto, por exemplo, aquele celular, né? Ou aquela caixinha de leite que eu utilizei, ela é um lixo? Não, ela pode ser reciclada, né? Então, ela não é lixo, tá? Então, tem essa classificação que resíduo a gente pode gerar um subproduto. Por exemplo, a casca de banana, né? Principalmente a casca de banana verde, né? Lixo? Não, não é lixo. Eu posso fazer farinha dessa casca de banana, que por sinal é muito nutritiva. O soro do leite, ele na antiguidade ele não era utilizado, né? E aí o que as empresas começaram a fazer? Começaram a transformar esse soro de leite em pó e aí serve como ingrediente em biscoito, né? Então, vejam só, produtos que eram antigamente jogados realmente no lixo,
eles podem ser reciclados, eles podem ser consumidos até mesmo como subproduto. Tudo bem? Voltando lá para o quadro. Qual que é o desafio dessa unidade 4? Primeiro, estudo da NBR 10004 de 2004. Né? Lá nós temos as definições de resíduos, resíduo sólido e a classificação de resíduo sólido. A gente vai estudar também a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que elas têm de próximo uma da outra? Quais são as vantagens e desvantagens dos aterros sanitários? Tá? Muito importante isso. 4. Lista dos principais impactos ambientais, mais as leis e normatizações para reduzir tais impactos. Bom, então o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela vai fazer, pessoal? Ela vai incentivar a sustentabilidade, né? Ela vai garantir, ela vai tentar garantir a continuidade dos recursos naturais. Ela tem os seus objetivos, os seus princípios e os seus instrumentos. Um dos seus objetivos, o que é? A prevenção do meio ambiente. Um dos seus princípios, existe o princípio do poluidor pagador, né? Então, vem do princípio que quem polui é responsável por pagar, né? Por exemplo, a gente num condomínio, quem mora em condomínio, a gente consome lá os itens da churrasqueira, aluga o salão de festa. Então, a gente está utilizando, por que a gente paga? Porque a gente está utilizando algo que é um bem comum, né? Que é de todos, certo? Então, poluiu, pagou. E aí, qual é um dos instrumentos? Tem 2 exemplos de instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tem a logística reversa, que nós já demos em outras aulas exemplos, né, de empresas que praticam a logística reversa, e também a coleta seletiva, tá? Que nós vamos estar falando mais durante essa aula. Voltando para o quadro. Resíduo sólido, vamos ver a definição de resíduo sólido. Então, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, resíduo sólido é um material, substância ou objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede nos estados tanto sólido como semissólido, gases e líquidos. Vejam só, por que então uma pausa aqui? Por que resíduo sólido eu contemplo lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos os líquidos? Porque a partir do líquido, a partir do tratamento do líquido, é gerado o que nós chamamos de lodo. Como o lodo é sólido, ele é considerado resíduo sólido, tudo bem? Cujas particularidades tornam inviável o seu lançamento em rede pública de esgoto ou corpos d'água, ou exijam para isso uma solução técnica. Outra definição de resíduo sólido, conforme a NBR 10004 de 2004, né? É tudo que sobra, tá? É tudo que sobra de qualquer atividade, mais o lodo. Então, como que é feito o tratamento, basicamente? Eu tenho o meu líquido lá, que vai ser submetido à estação de tratamento de efluente, né? Vocês podem incluir, podem achar tanto estação de tratamento de efluente como estação de tratamento de esgoto. Tudo bem? Então, eu tenho o meu líquido que vai para um tanque de aeração, tenho bactérias que vão estar com oxigênio tratando esse efluente para ser direcionado a um decantador, e aí eu tenho a formação por divisão de fases, aqui o meu lodo, que é separado, né? E aí eu tenho o meu líquido, que pode ir, ou
né, o meu efluente, que já está tratado, que pode ir para os rios. Tudo bem? Então, vocês vão achar várias classificações conforme vocês forem pesquisando na internet, vocês vão achar várias classificações de resíduos sólidos, tá? Mas vocês devem considerar essa NBR 10004 de 2004, tudo bem? Vocês vão encontrar a classificação conforme a origem, conforme o estado físico, tá? Se é úmido, se é seco, várias. E agora a gente vai ver um vídeo sobre tratamento de esgoto. Até mais! Ninguém quer esta imagem para a sua cidade. Os prejuízos para o ambiente e para a saúde pública, com o esgoto sem tratamento lançado diretamente nos cursos d'água, vão refletir na economia do município e na qualidade de vida da população. Os resíduos presentes nos esgotos doméstico e industrial vão provocar assoreamento, redução no nível de oxigênio e o consequente extermínio da vida aquática e transformam córregos e rios em meio ideal para a propagação de doenças. A natureza leva anos para recompor a qualidade da água destruída pela poluição. Mas é possível acelerar este processo reproduzindo o que a natureza faz em menor tempo e espaço. Você vai conhecer agora a tecnologia utilizada pela Copasa para o tratamento de esgoto e que permite remover essa poluição. O tratamento do esgoto consiste em separar o sólido do líquido, devolver a água despoluída ao curso natural, tratar o resíduo sólido e dar a ele a destinação adequada. Esta é a estação de tratamento do Arrudas. Ela é uma estação de grande porte, construída numa área de 42 hectares e para atender uma população de 1.200.000 habitantes. O processo de tratamento aqui é mais complexo. Poucas cidades mineiras necessitam de uma estação como esta, mas ela é o melhor exemplo do trabalho desenvolvido pela Copasa e que você vai conhecer agora. A Arrudas foi implantada para tratar a maior parte do esgoto de Belo Horizonte e de Contagem. O esgoto que entra na estação passa primeiramente por um tratamento preliminar para a retirada de todo o material que foi jogado indevidamente na rede. Uma grade retém o grosso do lixo e depois mais 4 grades bem finas e mecanizadas barram outra parte. Este lixo é depositado em caçambas. O esgoto então cai nestas caixas onde ocorre a sedimentação da areia, também removida e depositada em caçambas. O esgoto segue para a próxima etapa, sem necessidade de bombeamento devido à topografia local. A vazão é de 2.250 litros por segundo, registrada pelos medidores. Em 6 tanques, chamados de decantadores primários, ocorre a sedimentação de sólidos pela ação da gravidade. Os que ficam suspensos no esgoto serão removidos na próxima etapa, o tratamento secundário ou biológico. Este é o processo aeróbio mais eficiente do mundo, que é chamado de lodos ativados. Ele consiste em provocar a reação das bactérias presentes no esgoto com a matéria orgânica pela injeção de ar, que vai levar à formação de uma massa de micro-organismos. Isso é feito pela Casa dos Sopradores, que está ligada a este tanque chamado de reator. Os sopradores injetam ar nos reatores através de membranas no fundo dos tanques, o que provoca a reação das bactérias com a matéria orgânica. É isto que ocorre na natureza e que é induzido aqui para acelerar o processo de eliminação dos poluentes. O esgoto em reação segue para os decantadores secundários, onde o lodo produzido será sedimentado. Ao fim desta etapa, se cumpre o processo de despoluição da água, que é devolvida para o ribeirão. O resultado do tratamento é visível. Esta é uma amostra da água que chega à estação. E esta outra é de como ela sai. Neste laboratório são feitas análises diárias de material retirado dos tanques por coletores automáticos. Isso garante a manutenção da eficiência do serviço de despoluição do meio líquido. Mas o tratamento do esgoto não termina aqui. Falta ainda a etapa de tratamento dos resíduos sólidos. O lodo sedimentado nos decantadores secundários é empurrado para esta elevatória e jogado de volta nos tanques para manter a reação biológica. Parte dele é bombeada para os adensadores para a remoção do excesso de água.
e depois é jogada nos digestores anaeróbios. Eles são silos fechados, onde essa massa vai ficar em circulação por 25 dias. A fermentação produz o gás metano, que é eliminado por queimadores. Em seguida, a massa vai para a central de desidratação, que funciona com centrífugas para remover a umidade. Por fim, a matéria desidratada será conduzida por esteiras até caçambas e destinada ao aterro sanitário da cidade. Todo o processo de tratamento é controlado pelos técnicos da Copasa aqui desta sala, de onde se tem uma visão geral da estação. O que os olhos não alcançam é feito pelos computadores, que registram todos os dados de cada uma das etapas, desde a vazão até a integridade física do local. Sensores espalhados pela área, que é muito grande, como eu já disse, são 42 hectares, registram qualquer invasão ou problema técnico. Se isso ocorre, os alarmes tocam e as equipes de segurança são acionadas. Ipatinga, Varginha, Frutal e Iturama são exemplos de municípios em que há estações operando. Não importa o tamanho da cidade, a Copasa tem a solução. Em Belo Horizonte, há 13 estações de tratamento. A ET Olhos d'Água Pilar é uma unidade de menor porte, com capacidade para atender a uma população de cerca de 11 mil habitantes e com baixos custos de implantação e operacional. A vazão do esgoto aqui é bem menor, de 17 litros por segundo. Também o processo é mais simples, resumido ao tratamento primário e aos reatores anaeróbios de fluxo ascendente. A Copasa trabalha para triplicar o volume de esgotos tratados em Minas Gerais até 2006. Do investimento de 2,7 bilhões de reais, a maior parte está sendo aplicada na construção de 54 novas estações em todas as regiões do estado, dando ao país um exemplo de como os nossos rios devem ser tratados. É um investimento com retorno garantido em economia para os cofres públicos, com a diminuição dos gastos com saúde e dos prejuízos ambientais que se estendem até o turismo. Construindo unidades como essas, em parceria com as administrações municipais, a Copasa tem contribuído para a preservação deste recurso natural, essencial para a manutenção da vida no nosso planeta e que tem sido tão negligenciado a ponto de ficar sob ameaça de escassez: a água. Bom, então nós vimos dois conceitos, né, de resíduo sólido. Um contempla os gases, os líquidos, todas as suas formas, todos os estados físicos, né, e a NBR 10004 de 2004, que vocês devem considerar, tá, em termos de classificação, tá, de resíduos sólidos. Ela também propõe uma definição, né, de resíduo sólido, mas ela não contempla os gases, tá? Depois a gente viu como funciona o tratamento, um exemplo aí no vídeo da Copasa, e aí, de Minas Gerais, né? E aí, agora a gente vai continuar falando de classificação. Então, quando a gente fala de classificação de resíduos sólidos, vocês vão encontrar várias classificações, como eu disse, mas vocês devem considerar a que está na NBR 10004 de 2004. Voltando lá para o quadro, ela foi elaborada, essa NBR, em 1987 e depois teve uma revisão em 2004. Tem o objetivo de classificar os resíduos sólidos de acordo com os riscos potenciais. Lembra que na aula passada a gente falou de análise de risco? Então, e aí eles podem causar ao meio ambiente, né? Quais são os riscos que podem ser causados ao meio ambiente e à saúde pública? Vejam a preocupação sempre com a qualidade de vida, né? E aqui a classificação justamente da NBR, ela vai classificar em classe 1 e classe 2 os resíduos sólidos. Classe 1 são os resíduos perigosos, como, por exemplo, os corrosivos, né? Os tóxicos, os reativos. E na classe 2 são os não perigosos, como, por exemplo, os resíduos domiciliares. A partir da classe 2, os não perigosos, existem mais duas subclasses, é a classe 2A e a classe 2B.
Lá na classe 2A, pode ser material orgânico, que é proveniente de alimentos, material inorgânico, por exemplo, um papel, tá? Papel, plástico, enfim. E depois, classe 2B, são materiais inertes, como, por exemplo, vidro, tijolo, concreto, tá? Então, vocês vão considerar essa classificação conforme a NBR 10004. Uma outra classificação para vocês terem ideia, aqui essa classificação é conforme a origem, né? Então, origem urbana, sólidos urbanos, origem da indústria, sólidos industriais, resíduos industriais, né? De serviço de transporte, pneu, enfim, tudo que envolva transporte, né, logística. Então, são resíduos de serviço de transporte. Resíduo de serviço de saúde. Resíduos especiais. O que seriam esses especiais? Seria, por exemplo, os agrotóxicos. Tá? E aí, também entra pilha, bateria, pneu. Quando a gente fala de pilha, bateria, pneu, lembram-se sempre da logística reversa, né? Esses materiais, eles necessitam, após o seu consumo, né? Após a sua vida útil finalizada, eles precisam de um retorno adequado, ou para eles serem reaproveitados, ou para eles terem a destinação correta e não causar um impacto ambiental negativo ao meio ambiente. Tá? É essa a proposta da logística reversa. Se não for possível reaproveitar de alguma forma esse material, que esse material seja destinado da forma ambientalmente correta, pelo menos. Tá? Voltando lá para o quadro. Falando um pouquinho de coleta seletiva, nós temos os códigos de cores conforme a resolução do CONAMA. Lembra do CONAMA quando nós falamos de licenciamento? Então, o CONAMA também regulamenta o código de cores lá na resolução 275 de 2001. Então, eu tenho aqui todas as cores, né, com os seus respectivos materiais. Papel, então, o que eu vou jogar aqui? Jornal, revista. O que eu jogo nos perigosos, né? Materiais reativos, tóxicos, que vai comprometer a saúde das pessoas, né? Que são prejudiciais. Enfim, vários tipos de materiais. Metal, latinhas, né? De refrigerante, orgânico. Tudo que é alimento, restos de alimento. E os não recicláveis, aqui também vocês podem considerar o cinza como materiais também contamináveis, correto? E aí, a coleta seletiva, ela é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Então, considerando os resíduos urbanos, ou ele vai para um aterro sanitário, né? Ou ele vai para um processo de compostagem, que vai converter esse material orgânico, esse alimento, em adubo, né? E vai contribuir para a agricultura. Ou ele vai ser submetido a um tratamento térmico para aproveitar isso, transformar isso em energia. Então, vejam só, vários tratamentos, várias destinações, entre várias opções, qual que é a opção mais adequada, né? Então, é isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela vai objetivar. Que as empresas e que todos, né, de forma geral, o Estado, todos que têm responsabilidade sobre o produto, que todos executem dessa forma, né, pensando no destino final desses materiais, de todos os materiais que nós utilizamos, tá? Todos os produtos pós-consumo, tudo bem? Continuando lá no quadro.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela visa, portanto, o que nós chamamos de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Responsabilidade compartilhada é quando fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, titulares de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, eles possuem uma parcela desde a matéria-prima até o descarte correto após o uso. Então, é exatamente isso, olha. É preciso garantir um ambiente saudável, né? E todos são responsáveis. Então, essa é a proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Todos, né? Fabricante, o comerciante, o Estado, os consumidores, todos têm, os catadores, todos têm essa responsabilidade sobre a destinação, sobre o tratamento correto dos resíduos. E aí, o ciclo de vida dos produtos, eles devem ser considerados. Então, o produto, ele nasce, né? Ele tem lá a sua introdução, ele cresce, ele tem a maturidade e aí depois ele tem o declínio. Então, essas etapas devem ser consideradas. Lá na fase de declínio, lá na fase de morte do produto, o que cabe qual é a ação do fabricante diante disso? O consumidor vai jogar em qualquer lugar, né? Ou ele vai colocar um ponto de coleta, um ponto de recolhimento para esse produto voltar no seu processo e ele conseguir desenvolver algo para agregar naquele produto e não impactar na natureza negativamente. É essa a ideia, então, dessa política. Voltando lá no quadro. O que é o ciclo de vida do produto? Então, são etapas que envolvem o desenvolvimento de produto, aí eu tenho a extração de recursos naturais. Lembram lá na primeira aula que a gente viu um vídeo sobre a história das coisas? Então, esse vídeo, ele trata bastante dessa questão de extração de recursos naturais. Tudo que a gente produz, tudo que a indústria necessita, vai precisar extrair recurso natural, né? E aí, depois, tem o processo produtivo propriamente dito, a distribuição do produto, o consumo e a disposição final. Como é um ciclo, vai para o desenvolvimento e por aí vai. Bom, então todos têm uma parcela de responsabilidade sobre o ciclo de vida dos produtos. E aí, falando de logística reversa, a logística reversa ela também é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí ela fala muito da importância do consumidor, né? Por quê? Qual que é a rota, qual que é o trajeto aqui natural da logística? Então, primeiro eu tenho lá o processamento, utilização da matéria-prima, conversão, né, em produto, então, produção, produto, e aí eu tenho a minha distribuição, vai lá para o varejo e vai para o consumidor. Esse consumidor, a partir de uma educação ambiental, de uma consciência ambiental, ele vai retornar, por exemplo, para o varejo. Considerem aqui que o varejo, então, é o meu ponto de coleta, o ponto de recolhimento, né, do produto, que vai retornar ao meu fabricante para ele ser utilizado de alguma forma, né? E aí, se o meu consumidor também quiser dar um destino correto, ele vai reciclar a partir de seus conhecimentos sobre que tipo de material, o que pode ser feito com esse tipo de material, né? Se pode ser feito um subproduto, ou tem opção de compostagem, se for uma matéria orgânica, eu tenho opção de incineração ou de destinação para um aterro sanitário e a errada, que é o lixão. Mas por que, professora?
que a errada é o lixão. Bom, o lixão, pessoal, ele não tem todo o controle que tem um aterro sanitário. A gente vai ver mais para frente na aula quais são as características, o que tem num aterro sanitário, tá? As obrigações de um aterro sanitário. E aí, o lixão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê que ela propõe que todos os lixões sejam extintos e sejam substituídos por aterros sanitários, devido a essa falta de controle dos lixões e a possibilidade de contaminação do solo e outras contaminações também diversas, por falta de isolamento, por falta de camada protetora do solo, por falta de drenagem do que a gente chama de chorume, né? O que é o chorume? Ele é um produto resultante da putrefação dos alimentos, né? De matéria orgânica. Então, é aquele líquido, né? Que quando a gente deixa bastante tempo um lixo com resíduos de alimento, solta aquele líquido que tem um odor desagradável. Então, esse líquido é altamente poluidor, né? Ele vai contaminar o solo. E a gente sabe que na natureza, alguns impactos negativos, eles são irreversíveis, né? Por exemplo, um desmatamento, né? Uma queimada, um incêndio, ele vai comprometer toda a microfauna, né? Será que aquele solo ele vai se tornar novamente produtivo com aquela mesma frequência que eu tinha, né, de plantio, aquela mesma espécie será cultivada naquele mesmo solo? Então, muitas coisas são irreversíveis. Por isso a gente fala da importância da prevenção, né? A importância das ações preventivas, os planos, né? Quando a empresa ela precisa fazer um plano de gerenciamento de resíduos, ela precisa que esse plano ele seja condizente com a prática, né? Não adianta ter um plano lá todo bonito no papel e a prática tá diferente. Então, a prática tem que ser igual à teoria, a teoria tem que estar condizente com a prática. Tudo bem? Então, vejam o desafio das empresas em trabalhar com esses objetivos, com esses princípios, com esses instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Vamos ver o que mais no quadro. O que mais que a política propõe? Bom, ela apresenta a questão dos 3 R's. O que seria? Reciclar, reusar e reduzir. Né? Eu preciso pensar, eu como empresa, eu preciso pensar nesses 3 R's. Depois, avançando um pouco mais, a empresa precisa pensar em mais 2 R's, que é o quê? Repensar e recusar. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Um biscoito, né? Eu, como empresa, eu preciso desenvolver um biscoito. Bom, eu vou repensar nesse produto, né? O que esse produto vai ter de embalagem, por exemplo? Ele precisa ter uma embalagem primária, uma secundária, uma terciária? Não, se só a primária proteger o meu produto, pronto, já é o suficiente. Então, eu vou recusar outras embalagens, por exemplo. Eu vou reduzir o uso de embalagens, né? Eu vou reutilizar essa embalagem, de repente, num outro processo, num outro produto que é viável. E aí, depois desse consumo todo, desses produtos, eu vou reciclar, né, o que for possível. Então, é o princípio aqui da não geração. Eu vou repensar eu como empresa para não gerar, né? E se eu gerei, eu vou reduzir, né? Se eu reduzir, eu vou reciclar. Por último, né, eu vou reciclar. Então, é uma mudança no repensar das empresas. Depois foi incluso mais 2 R's, que é a parte de reparar e reintegrar. Então, eu pensei na não geração, depois no produto com menos embalagem, né? E depois, como diminuir essa embalagem?
como reutilizar essa embalagem e depois como reciclar essa embalagem? Bom, é essa a ideia da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando ela fala de 3 R's, 5 R's e 7 R's, né? E aí, a gente como consumidor, a gente observa que tudo que nós consumimos tem embalagem, né? A gente vai no mercado, tem aquele monte de sacolinha plástica. Então, qual que é a ideia? É erradicar? Eu vou eliminar tudo? Não, mas pelo menos a proposta de diminuir o uso, né? Vou repensar, vou reutilizar, vou diminuir a utilização dessas embalagens, tá? Agora a gente vai ver um vídeo bem legal. Vamos lá. A reciclagem dos metais é responsável pela produção de 20% do aço no Brasil. Separando os metais em casa, todo o país ganha. A reciclagem do resíduo economiza energia elétrica, recursos naturais e dá emprego a mais de 150 mil brasileiros. Qualquer lata de alumínio, qualquer lata de aço podem ser recicladas. Aquele material, ao se derreter, ele se mistura com o aço que está sendo fabricado e ele tem o seu total aproveitamento sem nenhuma restrição. A tampinha do Yakult, por exemplo, sim, é um alumínio, essa pode ser reciclada. A tampinha do iogurte, a gente tem que prestar atenção, se não é uma tampinha laminada, por exemplo, com algum tipo de plástico. Se você tiver torneira em casa, que você fez uma reforma, sobrou uma torneira, pode pôr, enviar para reciclar, que o pessoal, por exemplo, da cooperativa vai ficar feliz, né? Tudo que você tiver cano, tudo isso é reciclável, sim. Outros objetos que também podem ser reciclados são o papel de alumínio e as embalagens de aerosol. Aquilo lá é reciclável, só que tem uma coisa, você tem que tomar o cuidado de esvaziar tudo do gás que tem lá dentro antes de mandar para reciclar, porque se tiver um pouco de gás pode explodir. Materiais como clipes de papel, grampos e esponja de aço não podem ser reciclados. Blister de comprimido, não é reciclável porque ele tem o alumínio muito grudado naquele plástico, o pessoal não consegue separar, então o blister joga no lixo. A nossa orientação hoje para o consumidor é a seguinte: separe suas embalagens e encaminhe para a cooperativa, porque a cooperativa é que detém o conhecimento profundo para saber o que exatamente vai ser reciclado, como vai ser reciclado e onde vai ser reciclado. Para o consumidor, é mais fácil ele entender que a parte dele é separar aquela embalagem. Descubra no último vídeo deste especial quais materiais entram para a lista dos ecologicamente corretos e os que ficam de fora. Então vejam só, a reciclagem, né, quais materiais que podem ser reciclados, a questão da coleta seletiva, é isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela propõe, né? E aí a gente consegue puxar aí um gancho, fazer um gancho com o nosso fórum, né, o fórum dessa semana. A gente falou sobre a quantidade de hectares que são suficientes para manter o nosso estilo de vida. Então, conforme o nosso consumo, conforme as nossas atitudes, o nosso cotidiano, quantos hectares, quantos planetas são suficientes para manter o nosso estilo de vida? Bom, então nós, como consumidores, temos essa função também de minimizar esses impactos negativos, conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos lá para o quadro. E aí, vamos falar um pouquinho da Política Nacional de Saneamento Básico. O que ela se relaciona com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Elas, na verdade, elas se completam, tá? Elas são indissociáveis, uma fala da questão de limpeza urbana, né? Ela fala de limpeza urbana, de controle de pragas, de tratamento da água, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, e a Política de Resíduos Sólidos, ela vai falar
dessa destinação dos resíduos de forma correta, também pensando na qualidade de vida. Por isso que a gente fala que elas são indissociáveis, tá? Uma é complementar a outra, então elas vão de encontro, por isso tem as flechas lá, elas vão de encontro, não esqueçam disso. Continuando no quadro. Quais são algumas das alternativas de destinação dos produtos, né? A destinação final dos resíduos. Uma delas é a recuperação dos resíduos sólidos. Existe uma separação manual por tipo de resíduo, triagem, tratamento e posterior encaminhamento para o seu destino final. Pode ser o reaproveitamento por indústria, reciclagem ou reuso, algum aproveitamento que o fabricante pode fazer desse material que já foi utilizado. A compostagem, ela é uma decomposição biológica do lixo orgânico, ou seja, de resíduos de alimentos, resultando na produção de adubo para o solo, desculpa. A incineração, ela é a queima do lixo para a geração de energia. Na aula passada a gente viu o exemplo de uma empresa que utiliza o seu lixo para a produção de eletricidade. Existe também a digestão anaeróbica, que é a transformação do lixo orgânico sem utilizar oxigênio. E o processo, ele resulta na produção de gases combustíveis. Então vejam que bacana, né? Existe a possibilidade de tratamento do chorume, existe a possibilidade de tratamento desses resíduos, né, para conversão em energia, para compostagem. E aí, qual é a proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos? É que hajam aterro sanitário suficiente, né, o aterro devidamente licenciado, com todos os seus controles sendo executados de forma correta, para que haja uma minimização e uma melhora da destinação desses produtos. Vamos falar um pouco mais sobre aterros sanitários, vamos lá comigo no quadro. Então, quais são as vantagens e as desvantagens dos aterros? E existe alguma lista dos elementos e sistemas que devem conter nos aterros para obtenção de todas as licenças? Então, aqui vamos retomar o nosso conteúdo lá de licença ambiental, porque todo aterro ele precisa ter uma licença, tá? E de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, temos que entender dois conceitos. Primeiro, gerenciamento de resíduos sólidos. Eu não falei para vocês que toda empresa ela precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Bom, esse plano vai ter lá um conjunto de ações exercidas nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final ambientalmente adequada. O que é a gestão integrada de resíduos sólidos? Essa palavra vocês já conhecem quando a gente falou de sistema de gestão integrado, né? Quando a gente integra a qualidade, a saúde e segurança do trabalho e a área ambiental. É um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para resíduos sólidos sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Bom, desenvolvimento sustentável. Vejam só, tudo então está baseado em garantir essa continuidade, né, de recursos. Então, desenvolvimento sustentável, vocês podem anotar aí que ele é também um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? E agora, quais são as vantagens do aterro sanitário? Vejam só, muito importante vocês entenderem quais são as vantagens, porque aí vocês vão entender qual é a diferença entre um aterro sanitário e um lixão. Por que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela previa a extinção de todos os lixões, né? E substituição por aterro sanitário? Porque tem baixo custo de investimento, não só isso, né? Tem um baixo custo de operação, eles são simples,
relativamente simples, eles são flexíveis, então recebem vários tipos de materiais. É confiável, por quê? Porque tem vários controles sendo realizados, né? Tem toda uma estrutura, todo um projeto muito bem feito. Começa pela necessidade de um licenciamento, né? De todas as licenças ambientais. Evita o contato humano direto com o lixo, então aqui pensando na qualidade de vida, né? Diminui o risco de contaminação das águas subterrâneas quando executados adequadamente. Então, não vai evitar só a contaminação do solo, vai evitar também a contaminação do lençol freático, tá? Mas tem só vantagem? Não, tem desvantagem também. Se o aterro for mal administrado, for mal controlado, ele pode ser o foco de patógeno, ou seja, de doenças, né? De pragas, roedores, enfim. Não reaproveita materiais para reciclagem quando não é procedido de coleta seletiva. Então, precisa ter uma triagem, né? Então, aquela minha caixinha de leite, ela não pode ir lá para o aterro, né? Ela tem que ser reciclada. Pode contaminar o solo, à medida que não tem um controle, uma camada impermeabilizante, pode sim contaminar o solo. Aumenta geralmente o custo com transporte devido à necessidade de distância de áreas urbanas. Por que precisa ter uma distância das áreas urbanas, né? Porque apesar dele ser controlado, apesar dele ter todos os isolamentos, né, o aterro sanitário ter os seus monitoramentos, toda a sua estrutura muito bem feita, com licenciamento, enfim, sempre o órgão ambiental competente ele vai avaliar a possibilidade de um acidente, né? Então, pensando na qualidade de vida das pessoas, né, na população ao redor do aterro sanitário, ela vai ter uma ação preventiva, que é o quê? Manter uma distância, tá? Se tiver um acidente ali no aterro, então pelo menos tem a distância mínima, que inclusive está em legislação, tá? Continuando lá, falando um pouquinho mais sobre aterro. Aqui nós temos esse desenho que ele vai representar quais são os itens que devem compor um aterro. Tem a drenagem da água da chuva, para captação da água da chuva, né? Olha, veja que eles devem manter distância entre casas e rios. Existe uma camada impermeabilizante. Existe um cercamento da área com isolamento, né, visual da vizinhança. Existe um sistema de drenagem e tratamento do chorume. Então, esse chorume ele é tratado. Existe um monitoramento das águas subterrâneas. Existe a possibilidade de contaminar o lençol freático? Existe, né? Pode contaminar as águas subterrâneas, mas existe todo um monitoramento para que isso seja evitado. Existe um sistema de drenagem de gases. Em alguns casos, são usados também para a produção de energia. Aqui a gente fala do biogás, né? A gente fala do metano. O metano, ele é transformado em energia, né? Então, vejam só que bacana. Existe tratamento do chorume que pode contaminar o solo. Existe toda a conversão, a transformação desse gás que é também altamente poluidor, que é o metano, né? Também do CO2. Existe uma captação desses gases e transformação do biogás em energia. Vejam só, todas as fases, né? Todos os componentes ali estruturais do aterro sanitário, tá? Continuando no quadro.
Um exemplo, então, quando eu falei para vocês de legislação, né, a gente tem aqui no Paraná o Instituto Ambiental do Paraná. E aí, lá a gente tem, claro que ele é baseado no CONAMA 404, de 2008, que tem os critérios e diretrizes para licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte, né? É baseado nessa resolução. E aí tem lá, passo a passo, que primeiro tem os critérios para o aterro sanitário. Um desses critérios é ele ser projetado para a vida útil superior a 15 anos. Então vejam que estrutura, ela tem que estar muito bem projetada. Vejam a importância de vocês como acadêmicos de engenharia, como futuro engenheiros, entenderem esses critérios, né? Tem que estar uma distância mínima de 200 metros de rios, nascentes e tem lá algumas das formas de tratamento de chorume, tem toda a parte de documentação também para licenciamento. Aqui vocês não podem esquecer das fases de licenciamento, né, pessoal? Retomando lá o que a gente viu na primeira aula, porque o aterro sanitário ele vai precisar se submeter ao procedimento de licenciamento. Então, ele vai passar primeiro pela licença de operação, depois pela licença de instalação, licença prévia, né? A licença prévia, ela vai autorizar o início da obra? Primeira licença. Não, ela não vai autorizar o início da obra. Ela só vai aprovar o projeto, tá bom? Então, essa é a licença prévia, a primeira licença. Qual que é a outra licença? É a licença de operação, tá? A licença de operação, aí sim, aí vai autorizar o início das obras, tá? Ainda não começou a produzir. Quando que vai começar a produzir? Quando que vai já começar os equipamentos a funcionarem? Aí é a última licença, que é a licença de instalação, tudo bem? Tudo isso com base nas análises, nas avaliações dos órgãos competentes, tá? Dos órgãos ambientais, ou federal, ou municipal, ou estadual. Continuando lá no quadro. Rumo à vaga efetiva. O que é isso, professora? Vamos falar um pouco mais sobre impacto ambiental agora. E aí vocês lembram do nosso personagem lá do livro, né? Do livro todo, porque todas as unidades vêm falando de uma realidade profissional cujo personagem é o Josué. O que o Josué fez lá na primeira unidade? Ele pesquisou toda a parte de direito ambiental, né, apresentou para a empresa, ele era estagiário, precisava trabalhar duro, né, para conseguir uma vaga, e aí agora ele vai efetivar essa vaga. Tá? Essa história que o nosso livro apresenta para contextualizar e para aproximar essa realidade profissional para a gente. E aí ele vai apresentar para a empresa, aqui nesse caso, uma lista dos principais impactos ambientais, né? E quais são as leis e as normatizações para reduzir tais impactos. Quais as ações das empresas? Então, a gente sempre está trabalhando, né? Quais são as ações das empresas? Então, pensando sempre em minimizar esses impactos ambientais. Então, vamos concluir alguns conceitos. Impacto ambiental, a gente já viu que é qualquer alteração no meio causado por qualquer forma que afetem a qualidade de vida da população, as condições estéticas e sanitárias e a qualidade dos recursos naturais, né? A água, o ar, o solo. Impacto ambiental também, segundo uma definição da ISO 14001, é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica. Vejam só, aqui está falando impacto ambiental negativo ou positivo, né? Que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Vejam que a ISO 14001, ela foca mais em
no meio empresarial, né? No meio da organização. Então, lembre-se sempre, existem os impactos ambientais negativos, os positivos, né? Os diretos, os indiretos, de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo, né? Quais são os diretos, por exemplo? Tem um exemplo no livro, né? Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é o aumento da temperatura, né? Direto. E o que é indireto? A partir do aumento dessa temperatura, vamos considerar então o efeito estufa, né? Então, com o aumento da temperatura, que é um impacto ambiental direto, eu tenho por consequência derretimento das calotas polares, né? Vai ter toda uma mudança climática, vai ter uma alteração no regimento de chuvas, vai ter comprometimento da agricultura, os solos podem se tornar inférteis, vai ter uma diminuição da variedade de alimentos, e aí os alimentos vão se tornar mais caros, enfim, esses podem ser impactos indiretos, tudo bem? Falando um pouco mais de impacto ambiental, acompanhe comigo no quadro. Quais são os principais impactos ambientais? Então, temos desmatamentos, né? Incêndios, por exemplo. Tem poluição de solo, de rio, poluição sonora, poluição visual. Temos resíduos, né? Os impactos ambientais que estão relacionados com resíduos, lixos, que provém de contaminações de solo, atmosférica, da água. Então, nós precisamos entender que muitas vezes esses impactos, eles são irreversíveis, né? Eles são irreversíveis. O que significa isso? A gente não consegue recuperar, né? A gente não consegue reverter a situação, restaurar 100%. Então, sempre cito para vocês o exemplo do solo contaminado. Será que eu vou conseguir aquelas mesmas bactérias ali no solo depois de tentar reflorestar, depois de tentar recuperar alguma coisa na natureza? Então, por isso que as ações preventivas, elas são muito importantes. Lá na primeira aula, a gente falou sobre o caso Samarco, né? Lá, o rompimento da barragem de Mariana. Então, a gente falou da importância das ações preventivas, de um bom projeto elaborado, porque depois teve todo um trabalho, né, de engenharia para tentar reverter algumas situações. Então, vamos acompanhar no quadro comigo para verificar algumas dessas ações referente a esse acidente. Primeiro, houve uma recomposição dos documentos. Vamos pensar aqui, né, na qualidade de vida das pessoas. Então, o Ministério do Trabalho e a Previdência, eles realizaram a expedição de carteiras de trabalho das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem. Houve um monitoramento da qualidade das águas também. Então, aqui eu estou pensando no social, né? Quando eu penso no meio ambiente, então eu vou pensar na qualidade da água. Quando a ANA, né, que é a Agência Nacional das Águas, ela fez um monitoramento do Rio Doce para acompanhar a evolução da qualidade da água. E houve também uma força-tarefa para salvar os animais ameaçados. Então, o Instituto Chico Mendes, né, e o IBAMA, eles fizeram a retirada de ovos de tartaruga de locais ameaçados na costa capixaba e fizeram também a captura e transporte de matrizes de peixes também ameaçados. Então, vejam só, há uma necessidade de melhorar sempre a prevenção, né? Esse é o objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é prevenir. É destinar da forma correta? É. Mas primeiro eu vou ter a prevenção, né? Esse é o objetivo, é evitar, é repensar, é reutilizar, é fazer alguma coisa no meu processo que vai minimizar esses impactos ambientais.
tudo bem? Agora a gente vai finalizar essa aula, né? Vão mandando as dúvidas de vocês, tá? A gente tem um último assunto que é logística reversa, e aí no finalzinho da aula a gente vai falar sobre algumas dúvidas que vocês têm, né? Vamos destacar alguns pontos mais importantes, e aí agora vamos ver um vídeo bem interessante sobre logística reversa. Pneus, pilhas, baterias, lâmpadas, óleos lubrificantes e embalagem de agrotóxicos. O que eles têm em comum? Esses produtos representam um risco para o meio ambiente e para a saúde da população quando jogados no lixo sem o tratamento adequado. Por isso, a Lei de Resíduos Sólidos, aprovada no ano passado, determina que após o uso eles sejam devolvidos ao fabricante. É a chamada logística reversa. Mas no Brasil, essa prática ainda é tímida, como mostra a repórter Hanna Costa. Monitores e impressoras de diferentes gerações ocupam as prateleiras da empresa de venda e manutenção de computadores. A maioria das peças foi deixada por clientes que não voltaram mais para buscar. Resta ao empresário Zacarias Moreira encontrar um destino para esse lixo eletrônico. Uma máquina dessa é composta de componentes fabricados por vários fabricantes. Então, um não se responsabiliza pelo material que foi fabricado pelo outro. Então, se torna difícil essa negociação. Termina, no fundo, mesmo alguém aproveitando de alguma forma ou indo para as empresas de reciclagem, que é mais uma parte ainda muito pequena. Muita coisa que vai parar no lixo poderia ser reutilizada. Além da economia que isso gera, quando se evita o descarte sem controle, diminui o volume de lixo que é despejado nos aterros sanitários, aumentando a vida útil deles. Só jogar fora o que não tem mais uso é o objetivo da Lei de Resíduos Sólidos. E um dos instrumentos para tornar isso possível é a logística reversa. O ciclo é completo, ou seja, a empresa passa a ser o gerador do resíduo, o fabricante, o fornecedor, esse integra a cadeia, mas integra a cadeia também o consumidor e integra a cadeia, obviamente, a administração pública, que faz a coleta e que é o grande poder concedente, né, dos serviços de coleta. O setor de baterias automotivas já implantou a logística reversa. Para incentivar a devolução das baterias usadas, os fabricantes só liberam a venda de uma nova remessa se o distribuidor repassar a mesma quantidade de sucata. Os distribuidores têm dado um grande apoio a todas as iniciativas de logística reversa. E o importante mencionar é que esse processo de reciclagem que eu mencionei anteriormente, ele somente tem lugar quando o cidadão, o consumidor final, devolve para o ponto de venda e o ponto de venda devolve para o distribuidor e o distribuidor então devolve para o fabricante. O deputado Jonathan de Jesus apresentou um projeto para incentivar o descarte correto do lixo pelos consumidores. As empresas vão ter que colocar no rótulo ou na nota fiscal, especificando quais são os malefícios, quais são os produtos tóxicos, quais são os locais de entrega e quais serão os benefícios que a população terá em devolver aquele material que não mais é utilizado. A lei estabelece os produtos que devem ser devolvidos ao fabricante após o uso. Alguns itens, como embalagens de agrotóxicos, pneus e óleos lubrificantes, já estão sendo recolhidos. O Ministério do Meio Ambiente se reuniu com os setores de pilhas e baterias, lâmpadas, produtos eletrônicos e embalagens em geral para iniciar a implantação da logística reversa. Um dos desafios apontados pelos representantes das empresas é o tamanho do país e o custo que a logística representa para as empresas. Como é que você vai fazer para voltar o resíduo para que ele possa ser utilizado no mesmo processo industrial? A questão das distâncias enormes no Brasil dificultam pelo custo da logística, e logística basicamente é transporte. A Lei de Resíduos Sólidos não estabelece prazos para que as empresas comecem a receber dos consumidores os produtos que não têm mais uso. O problema mais complexo relacionado hoje à reciclagem não está propriamente no descarte do resíduo industrial privado. Está justamente no resgate dos resíduos consumidos pelo cidadão comum e que é descartado na coleta doméstica.
Então vejam nessa reportagem algumas dificuldades para a implantação da logística reversa, né? A gente tem a questão do custo, porque custo com logística a gente sabe que custo com transporte é alto, né? Um custo relativamente alto. E aí, fora isso, tem falta de ponto de retorno, né? Ponto de coleta. Então, onde que as empresas vão implantar ali os seus pontos estrategicamente para que esse produto retorne à fábrica, né? Retorne ao seu processo produtivo e possa ter um reaproveitamento. Bom, enfim, vamos verificar agora exemplos de empresas que praticam a logística reversa. Acompanhe comigo no quadro. Marketing e sustentabilidade, exemplo de logística reversa. Então, a Apple, lá em 2013, ela anunciou que os iPhones antigos, eles iam passar por uma avaliação por funcionários, seus próprios funcionários, e aí ia analisar e, diante do problema identificado, ia realizar a troca desse produto, passando pelo seu setor de reciclagem. Uma outra empresa é a Philips, né, junto com a sua parceira da pilhas Duracell. Ela afirma que desde novembro de 2010, postos de recebimento, ou seja, pontos de coleta, ponto de recolhimento, é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Estão disponíveis em supermercados e redes de assistência técnica, então ela pratica a logística reversa, né? Além disso, as pilhas Duracell, elas não possuem adição de mercúrio, que o mercúrio ele é prejudicial à saúde, né? Dentro dessa resolução aqui, para curiosidade de vocês, tem um limite de mercúrio em pilhas. E aí, o pessoal do desenvolvimento de produtos, né, de pesquisa e desenvolvimento, fez esse comunicado, tá? Afirmando que eles trabalham com a logística reversa. Qual outra empresa que trabalha? A Natura, né? Ela faz estudos, ela faz monitoramento do ciclo de vida das suas embalagens recicláveis, né, em todos os seus produtos e realiza o recolhimento dessas embalagens usadas, tá? E aí, quando a gente fala de pilha, de pneu, de bateria, a gente sabe que a gente está falando de logística reversa. E quando a gente fala de medicamentos, né? A gente sabe que não existe uma legislação específica, né, que vai regulamentar, vai efetivar o retorno desses medicamentos aos seus destinos adequados. Então, o que nós, como consumidores, devemos fazer? Né? Nós devemos procurar postos ou farmácias, né, que estejam habilitadas pela Anvisa e que recebam esses materiais vencidos. Por quê? Porque se a gente jogar diretamente no lixo, pode ter algum comprometimento da saúde de outras pessoas. Enfim, não é adequado, tá? Pensando sempre, então, na logística reversa, quando a gente fala de materiais como pilha, pneu, né, materiais pós-consumo, essas empresas, então, praticam essa reversão para algum ponto da cadeia para fazer um retrabalho aí sobre esse produto, né? Ou, se não for possível, entre suas várias opções de reaproveitamento ou reciclagem, se não for possível, elas vão destinar para um final ecologicamente correto. Tudo bem? Bom, agora, pessoal, vamos responder algumas perguntas, tá? Vou fazer um intervalinho breve, eu volto em seguida.
Bom, obrigada, pessoal, pela contribuição de vocês. Começando aqui com algumas perguntas. Lá em Campos Novos, Santa Catarina, o aluno Eliseu pergunta: que material é feito as camadas de impermeabilização nos aterros sanitários? Como é feita essas camadas? Bom, alguns materiais são a argila, tá? Principalmente. E aí é feito toda a etapa de isolamento. Eu posso disponibilizar para vocês um vídeo, um link de um vídeo, eu vou colocar no fórum, que tem exatamente a construção, tá? De todas essas camadas, de toda a parte de drenagem, né? Da captação da água da chuva, a parte de isolamento, né? Onde é canalizado para tratamento de chorume, tratamento de gases, tudo bem? A próxima. Lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, uma aluna está perguntando quanto à ordem das etapas do licenciamento ambiental. Bom, pergunta muito importante, né? Eu vou reexplicar, então, qual é a ordem certa. Então, vamos lá. Licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, tá? E as licenças é a outorga, é o ato administrativo. Então, a primeira licença, nunca se esqueçam, licença prévia. O próprio nome diz, né? Prévia. É a primeira etapa, tá? Licença prévia. Ela vai autorizar o início das obras? Não, tá? Licença prévia, ela vai autorizar, ela vai aprovar o projeto só, tudo bem? A próxima licença, a segunda licença, é a licença de operação. Essa sim vai autorizar o início das obras, tudo bem? Vai começar a implantar as obras da empresa, tá bom? Aí, a última, que é a licença de instalação, tá? Ou licença de instalação, ou licença de implantação, mas vocês vão ver mais licença de instalação, é quando já começa a produção, já fez toda a parte de aprovação de projeto, toda a parte de aprovação das obras, já produziu, né, as obras, e aí vai começar a produção pensando na escala produtiva, pensando em equipamentos, né? Já pensando na produção dos produtos. Próxima pergunta. Lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, todos estão perguntando sobre a poluição sonora. Bom, a poluição, a gente falou de exemplos, né, de impacto ambiental. E aí a gente fala de poluição, vários tipos de poluição, né? Poluição, quando a gente fala de poluição do meio ambiente físico ou natural, a gente está falando dos recursos naturais, né? Tanto do ar, que é contaminação do ar, né? Pelas emissões de poluentes que nós vimos lá do efeito estufa, os principais gases, né, o CO2, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, alguns óxidos de nitrogênio. E aí só foi um exemplo de outras poluições, né, que eu falei, por exemplo, a visual, né? Poluição visual, ela está ligada ao meio ambiente? Está, porque pode ter algum impacto negativo quanto à estética do meio ambiente, né? O ambiente de trabalho, a gente tem que pensar em meio ambiente, não só no meio ambiente físico, tá, pessoal? Mas no meio ambiente de trabalho, por exemplo. Tem lá um impacto, algum ruído muito forte, tá impactando ali o meu trabalho. Então, não pense só no meio ambiente físico ou natural, na natureza. Pensam nos 4 tipos de meio ambiente que a gente estudou, tudo bem? Lá em Sete Lagoas, uma aluna está pedindo que a professora dê exemplos, explique quais são os resíduos sólidos, né, os perigosos, e o resíduo sólido não reciclável, tá? Esse resíduo sólido, ele pode se enquadrar nos 2 tipos ou ao mesmo tempo? Bom, vai depender, a gente tem muito material, né, que pode ser considerado. Por exemplo, um resíduo sólido perigoso, pensam sempre em materiais que podem ser prejudiciais, né, podem comprometer a qualidade de vida, comprometer a saúde das pessoas, tá? Por exemplo, componentes reativos, corrosivos.
enfim. Resíduo sólido não reciclável, pensa sempre num material que ele não pode ser reaproveitado, né? Porto Velho, pergunta do aluno, como funciona o processo de digestão anaeróbica? Então, o processo aeróbico, ele precisa de oxigênio e o anaeróbico é sem oxigênio, né? Com ausência de oxigênio. Então, é uma digestão ali do efluente, todo um tratamento que é realizado para depois a obtenção do lodo, basicamente, tá, pessoal? Tem várias diferenças entre um tratamento de efluente e outro, mas basicamente é isso. A garrafa da Coca-Cola, ela é retornável. A garrafa da Coca-Cola retornável, ela é considerada uma logística reversa? Sim, é sim, pessoal. E essa logística reversa, ela é uma proposta, né? Ela vem, essa ideia da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é a ideia da política, e aí a maioria está tentando implantar, né? Existem, claro, algumas prorrogações, como, por exemplo, a implantação dos aterros, né? Ao invés dos lixões, né? Sempre existem prorrogações. Então, aqui a gente precisa pensar numa forma realmente efetiva, uma forma de efetivar o que está no papel, né? O que está na legislação. Ter lei por ter lei não vai funcionar, né? Elas precisam ser efetivadas, correto? Então, ao longo das nossas aulas, a gente viu vários programas que tentam melhorar a qualidade ambiental, né? A gente viu o PRONAR, a gente viu agora a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente viu lá no comecinho, desde o comecinho das nossas aulas, a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Não é lei do meio ambiente, é Política Nacional do Meio Ambiente. Vocês vão ver a sigla PNMA, tudo bem? Muito importante isso. Também vocês viram toda a parte do histórico de direito ambiental, que é a Agenda 21. Por que a Agenda 21 foi importante? Ela estipulou várias metas, né? Aí outro marco também no direito ambiental foi a ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, para confirmar os países líderes que estavam envolvidos em minimizar os impactos ambientais negativos. Então vejam aqueles principais acordos, né, aqueles momentos históricos para realmente tentar reverter alguma coisa na natureza, no meio ambiente, tudo bem? No meio ambiente sempre pensem qual tipo de meio ambiente, né? O meio ambiente físico que eu estou falando é o do trabalho? Quais são um dos 4 meio ambientes que eu estou falando, tudo bem? Bom, eu espero que essa disciplina tenha sido muito produtiva para vocês. Podem contar comigo, tudo bem? E aí eu fico com um grande abraço aí para vocês e até mais, até breve.